Boa tarde, meus irmãos. Hoje é quarta-feira e hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre a questão das doenças, que todos nós em algum momento somos acometidos, e de que forma a nossa família está relacionada a essa doença em particular, em que quando um membro da família está doente, toda a família está doente. É importante a gente procurar compreender essa questão, uma vez que sempre quando um de nós está doente, toda a família, de um modo direto ou indireto, está envolvido nessa questão de saúde. Então, muitos de nós já ouviu falar certamente sobre essa questão daquilo que está relacionado ao karma, Então, obviamente, existe o karma individual e existe o karma familiar. Então, o fato de a nossa alma ter encarnado numa determinada família significa que, de uma forma ou de outra, a nossa alma está atrelada a essa família, por questões kármicas, obviamente. Porque todos que estão ali envolvidos nessa família, pai, a mãe e os filhos, de uma forma ou de outra, estão conectados entre si, diante de uma necessidade de aprendizado, diante de uma necessidade de evolução da alma, diante da necessidade, obviamente, de transcender, então, uma questão da nossa alma. A nossa alma, como já foi colocado, ela vem para esse plano existencial para ter uma experiência através da forma humana, no nosso caso, é óbvio, na nossa condição humana. Então, a partir do momento que eu venho para experienciar através da forma humana esse contexto terreno, eu também trago valores em minha alma que é necessário ser expressada, e também trago questões de outras existências em que é necessário eu transcender, é necessário eu aprender e eliminar de minha alma aquela condição inferior, aquela condição de infraconsciência. Nós também já falamos aqui da questão astrológica, que é uma impressão que nós recebemos, que é uma programação que nós recebemos no momento do nosso nascimento. Obviamente que essa impressão que a nossa alma recebe, que a nossa forma biológica recebe, ela está atrelada a essa questão da dualidade. Toda e qualquer pessoa que pegue o seu signo, e vai estudar o seu signo, ele vai descobrir então que no seu signo existem os aspectos superiores e existem os aspectos inferiores. Os aspectos superiores, obviamente, está atrelado às questões de valores que diz respeito à nossa alma. Os aspectos inferiores, eles diz respeito à nossa infraconsciência, que, obviamente, então, é o aspecto negativo em nós mesmos. Nós podemos pegar, como, por exemplo, o signo de Peixes. Nós estamos dentro do mês de março, podemos falar um pouquinho sobre isso. Então, uma pessoa
que esteja regido pelo signo de Peixes, obviamente ele traz em si mesmo, né, devido a essa impressão que ele recebe no momento do seu nascimento, ele traz então em sua expressão um vínculo muito grande com essas questões do universo espiritual, das questões religiosas. Então, no seu aspecto superior, obviamente, ele vai buscar a Deus, ele vai buscar tudo aquilo que tenha sabor espiritual, tudo aquilo que diga respeito às questões místicas, transcendentes, tudo aquilo que tenha sabor de mistério. São pessoas muito inquietas nesse sentido. Esse é o seu aspecto superior do seu signo. No seu aspecto inferior, obviamente, né, essas mesmas pessoas regidas pelo signo de Peixes, elas também trazem em si mesmo, né, os seus aspectos da infraconsciência. E o que seriam esses aspectos da infraconsciência? Né? Nesse exemplo, são pessoas totalmente identificadas com as questões dos vícios, né? O vício do álcool, o vício das drogas, né? E facilmente uma pessoa, né, regida por esse signo, então ele vai se identificar, ele vai se comportar então de uma forma totalmente identificada com as questões místicas transcendentes e vai também se identificar, né, com as questões dos vícios. Né? No aspecto inferior, né, também essa questão da sexualidade, né, de todos os aspectos pervertidos da sexualidade. O pisciano também traz isso em si, né? Que obviamente são aspectos inferiores, né? Então, todos nós trazemos essas patologias em nossa alma, em nossa forma biológica. Porque a nossa alma encarnada numa forma que está regida por esse signo, no exemplo aqui do signo de Peixes, ele vai se comportar, horas, em alguns momentos, né, totalmente identificado com as questões da vida espiritual, e horas totalmente identificado com as questões infradimensionais da infraconsciência, que é essa questão dos vícios. Mas tanto no aspecto superior quanto no aspecto inferior, essa pessoa está expressando apenas de uma forma mecânica. O seu comportamento é mecânico, não é consciente. Independente de ele gostar muito das questões religiosas, místicas, transcendentes, independente dele gostar muito das questões dos vícios, das drogas, da sexualidade pervertida, né, e de tantos outros vícios de comportamento, independente desse aspecto da dualidade, ele está agindo de uma forma mecânica, identificada, aprisionada, expressando esse comportamento sem mesmo saber o porquê disso, né? Ora ama a Deus, ora ama ao diabo, né? Mas isso é óbvio, são questões da dualidade. Então, quando nós falamos da revolução da psique humana, né, dessa revolução interna, desse trabalho que é necessário fazer e realizarmos sobre nós mesmos, obviamente é não estar identificado e não expressando, né, de uma forma mecânica, então esse comportamento, ora amando Deus, ora amando o diabo. Nós devemos eliminar de nós mesmos essa questão da infraconsciência, né? Devemos eliminar de dentro de nós mesmos essa programação. Porque a consciência, ela não está presa nem no bem e nem no mal. A consciência apenas está aprendendo, está apenas experienciando. Mas a consciência em si,
Agora, nós não estamos conscientes da ação da consciência sobre nós mesmos e de quem ela realmente é na sua natureza intrínseca. Né? Nós devemos nos tornar conscientes da natureza intrínseca da consciência, né? Desse princípio divino, dessa centelha divina que está conectada à fonte e que está conectado a nós, desde o nosso templo-coração. Então, quando nós realizamos o trabalho sobre nós mesmos, nos libertando dessas questões da infraconsciência, nós vamos nos acercando daquilo que é inconsciente em nós mesmos. Né? E o que é inconsciente em nós mesmos? É saber dessa verdadeira natureza da nossa alma. É realizar o propósito verdadeiro da nossa alma. Né? Nascemos exatamente para o quê? Para realizar a vontade do Pai, do nosso real ser que mora em secreto. Fazer a vontade de Deus. Né? Então, quando nós eliminamos a infraconsciência, nós nos acercamos da inconsciência e nos tornamos conscientes. Então, voltando à questão do início da nossa fala, quando nascemos, né, dentro de uma família, nós trazemos essa programação do ponto de vista astrológico. E, obviamente, que os valores, né, e as crenças atreladas a essa alma, a essa psique, a essa forma humana que estamos encarnando ali naquele momento, naquela família, né, ela diz respeito ao contexto familiar, ao pai e à mãe e aos irmãos daquela mesma família. Então, entendendo que todos nós trazemos em nós mesmos uma programação mental, né, e essa programação vai determinar um comportamento, né, dentro dessa família e socialmente falando, né, dentro do contexto social humano, tudo aquilo que nós expressarmos ali dentro dessa família, nós vamos estar expressando essa programação. Então, as doenças que uma forma humana pode expressar através da sua forma humana, né, que pode manifestar através da sua forma humana, essas debilidades fisiológicas, né, energéticas, né, ela nada mais é do que resultado dessa programação. Essa programação vai determinar o nosso futuro, vai determinar os nossos passos, as nossas escolhas. E se eu estou totalmente identificado, né, no aspecto positivo, né, da dualidade, no aspecto da polaridade positiva, tudo que diz respeito a essa questão, eu vou estar manifestando. E se eu estiver polarizado para o aspecto negativo, tudo que diz respeito à polaridade negativa, eu vou estar expressando. Agora, não vamos esquecer que essa programação mental, né, ela determina uma finitude para essa forma fisiológica, essa forma psicobiológica da energia. Porque dentro da programação, nós já temos um tempo de vida pré-determinado. E o aspecto da finitude dessa estrutura psicobiológica da energia, obviamente, está atrelado a essas questões da morte desse corpo. E a morte desse corpo, a gente sabe que ele vem de uma forma, né, através das doenças. Né? Entendendo, então, que nós vamos estar expressando essa mecânica dentro dessa finitude, né, dessa programação, e isso está atrelado a uma determinada família, a um grupo de pessoas que, em si, né, é um grupo familiar, todos naquela família estão atrelados de uma forma coletiva, dentro desse karma familiar, né, a essa doença que um membro da família vai expressar. Então, sempre e quando um membro da família fica doente, todos na família devem fazer o tratamento de saúde. Mas como assim? Não estou entendendo.
Meu pai está lá com AVC, o que o AVC dele tem a ver comigo? Eu estou bem, eu estou saudável. Né? Minha mãe adquiriu câncer. Né? Eu estou saudável. Qual a minha relação com o câncer dela? Né? O filho, sei lá, contraiu, está com problema lá no fígado, né? E a gente sabe que os problemas do fígado estão atrelados a vícios da alimentação ou expressões de ódio, de rancor, de ira. Né? Então, e o pai e a mãe estão bem, os outros irmãos estão bem. O que nós, os outros membros da família, tem a ver com aquele irmão que desenvolveu a doença no fígado? Como assim? Né? Não existe relação. Ele é ele e eu sou eu. Lê do engano. Lê do engano. Se esse irmão acometido dessa doença, o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, né, foram acometidos de uma doença, né, dentro dessa finitude, dentro dessa programação, né, dentro dessa expressão da polaridade, obviamente que toda a família está envolvida nessa questão. Se o pai foi acometido por um AVC, nesse exemplo que eu citei, né, esse AVC ele pode ter origens distintas. Né? A gente sabe que o AVC tem algumas origens distintas. Né? Mas ele também pode ser resultado de uma questão emocional. A mãe contraiu câncer, a gente sabe que a origem do câncer tem origens distintas. Mas, no fundo, né, esse câncer ele tem uma origem emocional. O irmão, né, o filho, né, nesse exemplo, que foi acometido da doença no fígado, a gente sabe que o fígado pode ter N origens que gerou problema no fígado. Né? A ciência convencional nos traz essas várias opções, né? Mas no fundo, o que ocasionou o problema no fígado desse irmão, desse filho, nesse exemplo, tem uma origem emocional. Então todos nessa família estão envolvidos em questões emocionais. De uma forma ou de outra, né, os membros dessa família insuflaram questões emocionais, expressando a sua dualidade, expressando a sua mecânica, né, essa impressão que ele recebe na hora do nascimento. Né, dentro dessa finitude, ele vai expressar um comportamento. E esse comportamento sempre está atrelado a questões emocionais, valores, crenças. E esses valores, né, essas crenças, expressando dentro de uma carga emocional, pode sim estar intimamente, vai estar intimamente atrelado à questão do AVC do pai, ao câncer da mãe e ao problema do fígado desse filho, desse irmão. Entende que as questões emocionais ali dentro da família, todos de uma forma direta ou indireta, promoveram aquela egrégora familiar. Porque um gosta disso, outro não gosta daquilo, esse prefere isso, esse prefere aquilo. O pai determina uma coisa, a mãe quer outra, o filho quer outra, a irmã quer outra. E todas essas cargas emocionais, de uma forma direta ou indireta, conecta toda a família dentro de uma egrégora familiar, determinando então esse karma familiar. Então, quando um membro da família está doente, todos estão doentes. Quando um membro da família precisa tratar a sua saúde, toda a família precisa tratar a saúde do mesmo ponto de vista. Porque todas elas estão atreladas a questões emocionais. Então devemos ver como é a nossa relação, como a nossa relação familiar está estabelecida dentro dessas cargas emocionais, dentro desses valores, dessas crenças, daquilo que cada um como indivíduo dentro da família defende.